Olá, benditos! No capítulo passado, nós vimos o povo desanimado, dizendo que o Senhor os havia esquecido e os havia abandonado. Então Deus assegurou o seu amor por eles, comparando-se a uma mãe compassiva e a um valente. E neste capítulo, nos 3 primeiros versículos, Yahvé finaliza sua resposta ao seu povo, comparando-se a um marido fiel. A figura de Israel como esposa de Yahvé aparece com frequência nos escritos dos profetas. Israel casou-se com Yahvé quando aceitou a aliança no Monte Sinai, mas rompeu essa aliança ao se prostituir adorando aos deuses das outras nações. Porém, Deus nunca abandonou seu povo, nem mesmo quando a nação foi infiel a ele. Na lei de Moisés, o certificado de divórcio declarava que o casamento havia se rompido e que a mulher estava livre para se casar novamente. No entanto, também impedia que a mulher voltasse para o seu antigo marido. De fato, Deus havia se divorciado do reino do norte de Israel e permitido que os israelitas fossem assimilados pelos assírios para que não voltassem a ser um reino como antes. Contudo, Deus não havia se divorciado do reino do sul, Judá. Em vez disso, permitiria que sua esposa infiel fosse disciplinada nas mãos da Babilônia. Depois, ele a perdoaria e a receberia de volta. Uma segunda ilustração que vemos no versículo 1 refere-se a uma família pobre vendendo seus filhos como escravos. Deus não havia vendido seus filhos ou seu povo, mas eles, por causa dos seus pecados, haviam vendido a si mesmos. Deus os havia chamado diversas vezes e tentado convencê-los a deixar os seus maus caminhos, mas eles se recusaram a ouvir. Judá não foi para o exílio porque o seu Deus era fraco, mas sim por causa dos seus próprios pecados. Como os judeus podiam dizer que haviam sido esquecidos e que estavam desamparados quando Yahvé era como uma mãe compassiva, um valente e um marido fiel? Ele honra sua palavra, mesmo quando somos infiéis a ele. Ele é fiel ao nos disciplinar quando somos rebeldes, mas também é fiel ao perdoar quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Na sequência, o Senhor faz algumas perguntas, como que expressando surpresa de que sua mensagem de redenção, entregue através do profeta Isaías, tenha sido recebida com tão pouco entusiasmo pelo povo. No entanto, apesar das dúvidas de Sião, o poder e a autoridade do Senhor estavam e ainda estão além de qualquer dúvida. Nos versículos 4 a 11, começa uma nova sessão introduzida de repente na forma de um solilóquio ou um monólogo. E embora possamos traçar alguns ecos da própria experiência do profeta, quem fala é o servo de Yahvé, o Messias. Ele fala profeticamente, nos dando uma visão impressionante do propósito da sua missão, do seu treinamento e preparação para o cumprimento dela. Ele recebeu poder e predisposição para ouvir e obedecer os comandos de Yahvé. Ele não foi rebelde, mas prontamente se submeteu a todo o processo que foi exigido dele. Por mais difícil ou perigosa que fosse a obra para a qual ele foi chamado, ele obedeceu. Pacientemente se rendeu à vontade daqueles que o feriam, porque estava disposto não apenas a fazer a vontade do Senhor, mas também sofrer as injúrias dos homens. Ele não escondeu o seu rosto da vergonha, mas se submeteu a ela. Ele também foi cuspido. Cuspir no rosto de um homem era usado em sinal de desprezo e aversão. Todas essas coisas foram literalmente cumpridas em Cristo, como é expressamente afirmado nos evangelhos. Nós não lemos sobre essas coisas a respeito do profeta Isaías, e nem era comum os profetas elogiarem a si mesmos nesse nível. Por isso, entendemos que esta passagem se refere a Cristo. Em meio a todo esse sofrimento, humilhação e dor, o Messias tem uma confiança inabalável na ajuda de Yahvé. Nenhuma vergonha o deixa fraco e nada o desviará do cumprimento da sua missão.
Existem dois tipos de coragem: a coragem do momento, que não requer pensamento prévio, e a coragem planejada, que vê a dificuldade à sua frente e marcha firmemente em direção a ela. Jesus tinha esse tipo de coragem. Ele podia ver a cruz no horizonte, mas ainda assim endureceu seu rosto como uma pedra e seguiu até o fim, na certeza de que, uma vez cumprida sua missão, ele não seria envergonhado. A confiança de que o Senhor Deus o ajudaria e o justificaria levaria à condição de que toda oposição a ele seria fútil e levaria à destruição. Encontramos um paralelo do versículo 8 em Romanos 8 e vemos que, antes de se aplicar a nós, essas palavras se aplicaram a Jesus. E se Jesus venceu, então todos aqueles que estão nele também vencerão. Aqueles que temem ao Senhor são exortados pelo Messias a obedecer ao seu servo, ou seja, ao próprio Messias, pois só quem sabe obedecer pode chamar outros à obediência. O que vemos aqui é que aqueles incrédulos que tentarem eliminar a escuridão acendendo as próprias chamas, ou seja, seguindo seus próprios planos, acabarão vendo-se em pesar e em sofrimento. Pode acontecer que, ao obedecer ao Senhor, acabemos nos vendo de repente em momentos de trevas, como que atravessando o vale da sombra da morte. Mas não precisamos entrar em pânico, pois o Senhor sempre estará ao nosso lado e nos conduzirá para a luz no momento certo. E no capítulo de amanhã, nós vamos ouvir a voz de Deus aconselhando o seu povo a considerar sua obra nos dias passados. Aliás, esta é uma das grandes glórias da palavra de Deus para nós. Ela nos diz como Deus lidou com o seu povo no passado e nos dá fé e orientação para a sua obra em nossas vidas, se o ouvirmos, é claro. Eu vou ficando por aqui, mas espero você amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.